Então, olá, muito bem-vindos, bem-vindas a este espaço. Meu nome é Patrícia Zini, para quem não me conhece, e eu estou aqui juntamente com o Jorge para fazer o lançamento do projeto do Virando a Página. Eu não sinto que é bem um lançamento, mas sinto que é mais um renascimento, e já vou chegar lá, o porquê do renascimento. E também este evento tem o propósito, de trazer um pouco assim do que está assim vivo, não só dentro do mundo da escrita científica, mas como estou nesse foco, o Jorge também está ali com a cria. Mas, como estou nesse foco, também senti assim, um impulso em convidar o Jorge para falar um pouco, assim, muito brevemente sobre inteligência artificial, o chat GPT e como é que isso está, pronto, está trazendo todos esses desafios com a escrita. Então, sejam muito bem-vindos e bem-vindas. E vou, assim, ser muito breve. Quero apresentar o projeto para vocês. Para quem não conhece, algumas pessoas aqui já conhecem. Então, peço a vossa paciência ou o vosso interesse para escutar mais uma vez uma versão com uma outra desta vez. Estou aqui pensando em ti, Fedra, e, e Alexandre também. E para quem nunca ouviu falar do Virando a Página, vai ser um gosto aqui apresentar esse projeto para vocês. Então, vou ser breve. Então, aqui tá o Virando a Página, que é a foto que está no site. Então, esse projeto, antes de falar do projeto, quero trazer assim, uma narrativa muito breve sobre a minha intervenção, que tem aqui estas quatro, vai ter estes quatro momentos. O primeiro e o segundo estão mais ou menos conectados um com o outro, então, quando eu for falar do eu acadêmica, né, a minha parte que toca a minha ligação com a academia, e esse universo todo científico, eu vou apresentar como uma espécie de abertura para chegar no que é o Virando a Página, porque está muito conectado com o que eu vivi como aluna de mestrado, de doutorado, doutorando, de doutoramento, e então eles vão aparecer juntos. Então, apresentar mais ou menos o meu percurso acadêmico, muito brevemente, para abrir espaço para eu trazer uma linha do tempo do Virando a Página e de como esse projeto cresceu e virou o que é hoje. Depois, opa, peço desculpas, cliquei aqui sem querer. Vou voltar. Para compartilhar os meandros da tecnologia. Ok, vou voltar. Boa. Então, depois vou para a terceira parte, que é falar sobre as páginas, ou seja, por onde navegar nesse projeto, quais são os tipos de espaços de aprendizagem que ele oferece, como participar, como se envolver, como é que podemos colaborar, se algum de vocês quiser entrar por esse percurso, e o que escolher. Então, em geral, assim, sobre o que é o projeto. E, por último, aqui, a conversa viva com o Jorge, que vai trazer aqui um breve sobre o ChatGPT e o que eu chamei de delicacies da escrita científica. Então, esta é a narrativa aqui da minha apresentação, que vai ser breve. Então, assim, o meu percurso aqui acadêmico, então, eu vou concentrar aqui nestes anos, de 2013 a 2018, esses 15 anos, eu ainda estou conectada à universidade, então vão aí mais de 20, quase 22 anos, dentro do contexto acadêmico. E o meu percurso é mais ou menos esse resumo que está por aí. Então, eu começo em 2003 com uma licenciatura em letras, então eu saio licenciada em 2006 em português e francês, o pessoal que está no Brasil pelo Unesp, pela Universidade Estadual Paulista, campus Araraquara, de São Paulo. Depois eu retorno, faço uma segunda licenciatura para sair, então, com a língua e a literatura inglesa como suporte.
Depois eu faço um mestrado, que é uma espécie de programa interinstitucional entre Brasil e Canadá. Faço um mestrado em estudos literários. E depois faço o doutorado ou doutoramento já fora do Brasil. Faço um doutoramento em literatura comparada pela Northwestern University, em Chicago, a partir do programa de estudos de literatura comparada. E tenho nestes anos todos e nesse percurso, pronto, feito e tido estes todos os papéis dentro do universo científico, né? Eu já fui, sou pesquisadora, docente, já colaborei como docente, como criadora de projetos científicos, tem publicações, traduções, já fui diretora executiva de uma das escolas aqui, de uma das universidades de Portugal, já fui gestora científica e coordenadora pedagógica, então já passei assim por vários papéis dentro do contexto científico. E acreditem vocês ou não, foi só em 2017 é que começa a abrir o espaço para o Virando a Página aparecer. Foi só em 2017, no começo do meu último ano do doutoramento, que eu tive acesso a um curso, a uma iniciação, posso chamar de iniciação, a, um, a uma iniciação à escrita científica. E eu me lembro claramente, assim, o fim daquele treino, que foi semi-imersivo, já lá chegarei. Eu me lembro perfeitamente do sentimento que eu saí depois de ter feito aquela formação, que foi, assim, uma raiva, uma frustração de, tipo, no fim desse percurso todo, né, de mais quase 15 anos, só no último ano é que houve uma espécie de literacia à escrita científica. Então, foi o começo do Virando a Página, quando eu olho para trás, é aí, nessa saída dessa semi-imersão, que vem assim, ok, há um universo todo aqui de recursos e de possibilidades de evolução que não é oferecido, não se tem acesso, são pouquíssimas as instituições e universidades que oferecem e equipam e trazem recursos para os seus colaboradores, investigadores, professores com escrita. Então começa aí. E começa aí, então, aqui essa timeline, essa linha do tempo do Virando a Página. Então, 2017, aqui no meu último ano de doutoramento, eu faço o que é chamado de bootcamp na Northwestern University. Foram 14 dias de semi-imersão, totalmente dedicados à escrita. Então, foi ali um shift completo na minha vida, de muita descoberta e de muita coisa, de aprendizagem do mundo da escrita. Depois, em 2017, 2018, o que eu estou chamando aqui de gravidez, então eu faço mais bootcamps, mais retiros imersivos de escrita, me envolvo com grupos de escritas, com grupo de accountability, com grupos de feedback, ou seja, é um mergulho. Esse último ano de doutoramento foi um mergulho assim, no universo da escrita científica. Em 2019, já aqui em Portugal, vem então o nascimento do Virando a Página, que é quando eu sou desafiada por uma das minhas colegas na altura, já aqui na Universidade Católica, para criar um espaço informal de aprendizagem de escrita. E aquele grupo cresce de tal maneira e que a informação chega quem era então o meu diretor na altura, e ele me convida para criar um treino que virou o que hoje é conhecido como Interdisciplinary Writing Training, aqui já em 2020 e para ser oferecido a qualquer doutorando de qualquer programa da Universidade Católica Portuguesa. E esse treino ainda existe, é um dos treinos de base da escola doutoral, já está na sua sexta edição, e foi assim, coincidiu ali com o começo da pandemia. Então foi também ali um boost muito interessante, o timing do treino, que deu um suporte muito interessante, porque o treino tem, e já vou falar disso, tem os laboratórios de feedback, que criam redes de suporte. Então foi muito interessante também o timing desse começo. Depois, em 2022 e 2024, vem aqui o que eu chamo de adolescência, o virando a página aparece como identidade, e sai da universidade, né? Transcende a universidade, então vai para além da universidade, e tem 3 edições, uma em cada ano. E até então, o Virando a Página era só um treino.
Era só o nome de um treino. Até que chega este ano e há todo um renascimento desse projeto e que vira um projeto em si. Então, vira um projeto com uma missão muito mais definida e com vários recortes. Então, há vários tipos de treinos, eu já vou lá chegar. Então, por isso que eu falei que eu não sinto que isso é um lançamento, eu sinto que é um renascimento, né? Porque tá aí já há mais de 5 anos. Muitas coisas aconteceram, muitas experimentações, muitos laboratórios, muitas coisas funcionaram, não funcionaram. Eu já experimentei várias coisas, de várias maneiras, em presença, online, com vários tipos de alunos, doutorandos, mestrandos, pessoal que está escrevendo monografia, professores. Portanto, tem aí todo um caminho já feito de experimentação e de ouro e de bips também, né? Coisas que também não correram bem. Então, tá aqui todo um universo já feito. E depois, mas aqui entrando especificamente no que é o projeto em si hoje e o porquê, porquê este momento aqui que estamos juntos. Então, hoje o Virando a Página tem basicamente esses três grandes slots, assim, três grandes pilares. Então, tem o Virando a Página em si, tem o Páginas Soltas e tem o Corretor de Páginas. Então, o Virando a Página são os treinos e formações. São os que têm uma maior progressividade e são feitos em grupos. E podem ser feitos em português ou em inglês. E há três tipos de treinos. O primeira página, que é o treino iniciático, que tem assim os temas mais gerais sobre a escrita científica, e mais introdutórios também. Depois tem o Enchendo a Página, que é um treino muito mais estilístico e mãos na massa. Então, literalmente, estruturação de texto, técnicas de revisão e edição, como é que eu faço uma revisão de literatura, o que é que tem que ter uma introdução. Bom, então, são as coisas mais estilísticas em si. E o ponto final, não só porque eu fechei essa jornada, mas também tá aqui o outsource, o output. Então, onde publicar, o que fazer com o meu texto? Como é que ele chega? Como é que ele vai ser lido por outras pessoas? Como publicar, onde publicar, comunicação com editores, revisores, processo de revisão por pares, a escolha de periódicos, e pronto, é todo o universo da, de revelar a minha escrita ao mundo. Então, esse é o Virando a Página. Depois tem aqui o Páginas Soltas, que são páginas soltas, são coisas pontuais. Não tem uma progressividade, não tem uma jornada delineada, um caminho para ser percorrido. Então, são momentos. Então, tem aqui workshops, retiros, o coaching de escrita, também em português e inglês, e também inclui, além dos grupos, o one-on-one, né, as sessões individuais. Então, o Páginas Soltas tem aqui três princípios. Eles são feitos com abordagem mais integral, então não é só aqui a mente pensante, não só apela ao corpo intelectual. São tailor-made, ou seja, são feitos à medida, então não há um programa fixo. Então a pessoa que vai trabalhar comigo ou quem quer que queira que eu faça um workshop de algo em particular, então isso vai ser co-criado e vai ser feito à medida da necessidade daquele espaço. Então, há uma conversa antes e há todo um mapeamento do que é necessário para aquele espaço ou para aquelas pessoas. Pronto. E por último, aqui o corretor de páginas, que é a parte que descobri eu, sei lá, 98, 99% das pessoas detestam fazer, exceto o Antônio. Antônio, eu sei que você gosta dessa parte. Yes. Então, estamos juntos, Antônio. Então, é a parte da revisão, edição, formatação, proofreading, tradução de texto. Então, português ou inglês. Português brasileiro, versão brasileira. O português europeu, eu só me sinto à vontade para fazer formatação e proofreading. Eu ainda não me sinto em literacia plena com o português europeu para fazer um trabalho de revisão, por exemplo. Mas português brasileiro e inglês, estou muito tranquila e à vontade com esse trabalho. E os tipos de texto estão aí: manuscritos, teses, dissertações, monografias, artigos e projetos. Então, o Virando a Página agora é esse conceito todo, é um universo todo que está aí. Não é só um treino, são várias
várias frentes. E já aqui indo para a parte mais final, aqui algumas das instituições em que eu já colaborei, com a identidade do Virando a Página, sem a identidade do Virando a Página, mas como eu trabalho com escrita. Então, aqui é a Escola Doutoral, daqui da Católica, onde eu faço ainda muitas coisas ali com escrita, treino iniciático, retiro, o treino estilístico, a Faculdade de Ciências Humanas e a Universidade de Gießen, na Alemanha, que já fiz workshops sobre feedback com eles. Aqui é Nova, onde eu já fui ali docente e dei um ano de escrita acadêmica para o pessoal do doutoramento. Aqui, a Universidade Federal do Fluminense, a Ana está aqui, foi assim uma alegria, foi uma parceria com a Ana. Fui lá no Brasil ano passado, em novembro, para fazer um workshop, né, uma experiência com o tema da estruturação de texto, e fizemos ali uma constelação do texto com os alunos. Foi assim um experimento muito marcante para mim e que tá aqui ainda muito vivo. E, hum, e também aqui mais recentemente, foi muito bonito. E mais recentemente aqui a Transform for Europe, que é uma aliança europeia, constituída de 10 universidades. E fiz ali uma série de workshops sobre temas ao redor da escrita, onde conheci o Jorge, que já vai entrar em breve. E agora, saindo do forno aqui, uma parceria com a Universidade de Trás-os-Montes e Alto Douro, para o ano que vem, também com a comunicação. E algo saindo do forno com a Universidade do Porto, também ligada com a escrita. Então, estão aqui algumas das universidades. E fora as universidades, também aqui algumas fotos das edições do Virando a Página e do coaching de escrita que tenho. Adoro o coaching de escrita, é um trabalho que eu acho extraordinário, acompanhar a pessoa. Tem aqui a Vicky, tá aqui também. Vicky, não sei onde é que você tá. Tá aqui, pronto, Vicky. Vicky também me acompanha, é uma das pessoas que faz coaching de escrita comigo e que fez um trabalho maravilhoso de parceria comigo com o website deste projeto. Então, também aqui te agradecer, Vicky, já, já em público. Pronto. E, por fim, sim, tem que trazer aqui esta missão do Virando a Página para fechar. Eu sinto que isto é que veio de muita clareza e das coisas todas que funcionaram e que não funcionaram nesses últimos anos, né? A clareza foi chegando cada vez mais. Então, o Virando a Página, para mim, tem estes quatro grandes stands, né? Os quatro grandes posicionamentos. Então, virando a página que é abrir um espaço para que a escrita acadêmica se torne uma fonte de prazer, clareza e descoberta. Este é um grande stand para mim da escrita acadêmica. Trazer prazer de novo para a escrita científica e para o universo científico. Depois, criar, através dos laboratórios, uma cultura de feedback, feita de comunicação clara, com acordos explícitos e que abra para relações mais responsáveis. Então, cultura de feedback conta dos treinos terem laboratórios de feedback. Então, os treinos do Virando a Página, como eu disse agora há pouco, tem uma parte em termos de formato que é o laboratório de feedback, ou seja, as pessoas que participam vão literalmente em progressividade fazendo espaços de troca de feedback dos textos que elas leem umas das outras. Isso vai criando uma rede de suporte, vai criando uma cultura de comunicação mais clara e vai criando uma relação afetiva, um vínculo entre as pessoas que é muito poderoso. Então, estes treinos tenho notado também por conta desses laboratórios em particular que criam são uma espécie de fermentação de novo tipo de relação a partir de uma comunicação mais clara. Aqui, um trabalho que está começando, virando a página, que é encorajar o uso consciente dos sentimentos como fonte de recurso para potenciar a escrita e buscar clareza, não só para as questões estilísticas e literacia acadêmica relacionada à escrita, mas também para hábitos inconscientes que bloqueiam o fluxo. Tenho notado nesses últimos 5 anos e meio que sim, tem a ver com questões estilísticas, tem a ver com literacia de escrita científica, mas muitos dos bloqueios e das dificuldades das pessoas não conseguirem escrever tem a ver com
emoções que estão ali em bloqueio e, sobretudo, com medo que está ali envolvido. Então, medo de julgamento, medo de não saber, medo de não conseguir, medo de achar que não é capaz, que o texto não é bom, pronto. Camadas e camadas e camadas de medo. E também da relação muito delicada e às vezes muito obscura entre orientando e orientador, que também é um grande entrave aí por falta de acordos explícitos na orientação, que também sinto que tenho chegado à conclusão que é um dos grandes bloqueios para que tem um efeito muito grande na escrita. Então, Virando a Página também traz assim esses espaços de consciência e de transformação. E por último, o Virando a Página quer ser um espaço para que quem quer que esteja lá descubra, se empodere e declare a identidade, a voz do mundo. Então, isso é um stand muito forte, achar assim a minha identidade através da minha escrita. Então, o que eu quero trazer, o que eu quero criar, o que eu quero contribuir com scholarship, né, com a produção de conhecimento. Então, esses quatro são, eu sinto os quatro grandes pilares, assim, deste projeto que queria trazer para vocês. Então, eu já me calo com a apresentação do Virando a Página. E por que o Jorge? O Jorge está aqui, que o Jorge é fascinado por aprendizagem, estuda ciência cognitiva e podia ter um grande cargo e viver bem, mas deixou as oportunidades irem para outro lugar. Então, quero convidar o Jorge aqui para trazer para onde é que foram essas oportunidades, Jorge. E também porque tudo isso que eu trouxe do Virando a Página e inteligência artificial toca muito esses recortes todos e estão sendo um desafio para o tipo de trabalho que eu estou propondo. Então, Jorge, quero te convidar aqui a trazer algumas palavras e depois abrimos para ouvir as pessoas. Bora lá. Obrigado, Patrícia. Obrigado a todos por estarem aqui. Eu conheci a Patrícia no workshop de escrita e começamos também a conversar sobre inteligência artificial no workshop e acho que a conversa vai continuar hoje aqui com todos. Podemos estar sempre, quem quiser falar pode falar à vontade. A Patrícia ajudou-me muito, eu tenho escrito muito mais. Portanto, também quero agradecer aqui a Patrícia. Os laboratórios de feedback também são muito interessantes e tem sido uma experiência. E essa história do compromisso é um peso para mim, porque eu ainda hoje estou com atraso de uma longa peça que tenho que entregar. Mas pronto, tirando essa parte, eu hoje o tema que eu vou aqui perguntar-vos é se já usam inteligência artificial, se usam o chat GPT, enfim, só com a mão, só para eu ver mais ou menos se usam, se gostam, se vos dá jeito. E se acham que nós vamos precisar de continuar a escrever se as máquinas podem escrever por nós? Obviamente, para eu estar aqui é porque eu acho que sim, senão a Patrícia não me não me iria convidar. Eu vou aqui partilhar convosco só uma coisa, depois já vos mostro. Mas eu dou aulas também de inteligência artificial no IPAM. E uma das coisas que mais me aborrece nos últimos meses é que tudo o que eu ouço tem a ver com inteligência artificial. Todos os projetos, ahm, todos os grandes mecanismos, todos os grandes debates. Eu estou a exagerar, este 90% é inventado por mim, obviamente, mas parece-me que a inteligência artificial tem dominado bastante as conversas e com polos completamente diferentes. Há um polo que imagina a inteligência artificial como o exterminador do futuro ou o exterminador implacável e que vai conquistar o mundo, que tem intenções, que já tem emoções, que já pensa ou que pode vir a pensar. E depois há outros tantos que tratam como se fosse uma torradeira a quem nós perguntamos coisas e que simplesmente dizemos: Olha, eu preciso disto, preciso daquilo, escreve-me um e-mail. E, portanto, estas conversas têm sido muito à volta destas questões. E, indo direto ao assunto, a inteligência artificial não está nem de perto nem de longe a pensar, nem a sentir, nem nada consciente, nem nada que se pareça, apesar dos debates que tem assistido. Acho curioso como, às vezes, jogos de linguagem parece que
é suficiente para dizer que está a pensar ou que está a ter emoções. Mas em 2022 apareceu-nos isto. E desde década de 50, 56, talvez, 54, que o termo já existe, mas não estava assim disponível para todos. Era de acesso restrito, de muito académico ou industrial ou no meio de empresas, mas normalmente tinham acesso financeiro, portanto era preciso pagar para ter acesso. E era preciso saber programar, ter acesso a conhecimentos técnicos. E hoje em dia qualquer um de nós pode ter acesso a uma ferramenta que é capaz de escrever por nós, de interagir connosco, mas continua a ser um programa. Continua a ser algo completamente digital. Não é uma mente, não é algo com propriedades conscientes. Então, quando nós encontramos este GPT, ele parece que conversa connosco, mas no fundo o que o GPT faz é um modelo de linguagem e este modelo de linguagem vai tentar prever qual é a palavra seguinte na frase. E essa previsão tem a ver com o contexto daquilo que nós lhe perguntamos, com a informação que damos e, claro, com os dados que tem, de aprendizagem. Se vamos deixar de escrever, eu duvido, e já vou usar um argumento mais à frente de algo que já aconteceu no passado, mas eu comentei já com a Patrícia que eu acho que escrever, que a capacidade de ler e de pensar estão muito, muito ligadas e, portanto, cada vez mais precisamos ter conhecimento. Porque, não sei se vocês já repararam, se, por exemplo, são docentes e já repararam, os alunos não melhoraram a qualidade dos textos só porque usam o GPT. Os bons alunos conseguem usar melhor. Os alunos que têm pouco conhecimento usam de forma rudimentar e, portanto, não têm assim, o melhor dos resultados. Toda a parte da Portanto, inteligência o artificial. conhecimento é Agora, fundamental a e é inteligência artificial o é só. principal. Patrícia, eu vou pedir, se for possível, para desligar o microfone. Obrigado. Como os modelos de linguagem fazem previsões, vocês já repararam que tem alguma utilidade, mas é uma utilidade limitada. Eu vou-vos mostrar aqui. Mostrar o meu GPT. Certo. Limitado ou não, é uma coisa engraçada. E claro, isto é a pior inteligência artificial que temos disponível. Portanto, no futuro podemos ter coisas muito melhores e no futuro muito próximo. Mas eu vou aqui pôr um documento que é meu. Eu carreguei. É um artigo que eu escrevi. Não vos vou recomendar o artigo em si, porque acho que não vale a pena. Foi dos primeiros, deve estar cheio de erros e é difícil este bloqueio de partilhar artigos. Mas vou-vos dizer, a primeira coisa que o GPT faz bem é resume este artigo em 200 palavras. Não quer dizer que ele vai contar as 200, mas ele vai ler muito rápido e vai-me dar uma resposta, esperemos nós. Senão é aqui já um falhanço completo do GPT. Eu estou a chamá-lo GPT porque GPT é o modelo de linguagem e ChatGPT é a aplicação em si. Ora bem, está aqui. Não quer dizer que se fôssemos nós a ler não demorássemos mais tempo, mas está a demorar um bocadinho mais tempo que o habitual. Pois foi isso que eu pensei exatamente. Bom, vamos tentar de novo. Nova tentativa. Vamos botar uma coisa mais direta. Ok. Quando nós fazemos uma pergunta a um modelo de linguagem, convém nós termos conhecimento sobre o que é que estamos a perguntar. Porque o modelo de linguagem não é bom para nós pesquisarmos, que é um dos usos que muitas pessoas dão.
Um modelo de linguagem, se eu lhe perguntar qual é o animal doméstico favorito, hum, no mundo, ele vai fazer probabilidades para vários animais e, se calhar, a maior parte das vezes vai dizer cão, gato, mas também pode escrever ornitorrinco. E, portanto, não é uma resposta exata, é sempre uma probabilidade. E nas muitas hipóteses que existe de nos dar uma resposta, pode nos dar uma resposta completamente ao lado. Mesmo estando a falar do contexto certo, vai sempre gerar coisas diferentes. No entanto, quando nós perguntamos algo, se eu souber fazer um juízo do output, da resposta, sim, eu aí consigo entender melhor se funcionou ou não funcionou. Então, se eu já sei a resposta, para que é que eu faço a pergunta? Porque posso utilizar como age como um revisor, dois, e critica o meu artigo em três pontos. E posso experimentar e vai ler, e eu posso-vos dizer que é, porque era um dos problemas do meu projeto, é que faltava a integração dos docentes, que havia limitações, portanto vai à parte final, e isto mostra que já é capaz, de forma muito diferente que os modelos anteriores, vai mais além do resumo. Mas nós podemos fazer como faz uma tabela e usa a coluna um para aspectos negativos, a coluna 2 para recomendações bibliográficas e a coluna 3 para comentares como se fosses José Saramago. E os modelos de linguagem são ótimos a fingir que são uma personagem. E, portanto, nós podemos utilizar isso para, às vezes, tornar algo diferente. Ou porque às vezes pode ser a primeira página, pode ser muito difícil, ou queremos apresentar alguém, e então podem ver. Este é real, e por acaso este também é, eu acho que ele foi buscar lá dentro. Às vezes há modelos que estão coisas erradas, que são alucinações. Mas também nos permite fazer coisas completamente diferentes. Faz uma ilustração que representa este artigo, porque os modelos de linguagem são a primeira peça de Lego. Depois dessa peça de Lego já se começaram a desenvolver outras coisas, que são capacidades de transformar em vídeo, em áudio, em imagens. Vamos ver que imagem é que vai fazer, ou se vai conseguir fazer, porque às vezes fica ali. Vai. E é uma maneira de nós podermos brincar com as nossas ideias e nós podemos pôr as nossas ideias de uma forma diferente daquela que nós estamos habituados. E podemos também fazer uma coisa que eu acho que facilita bastante, às vezes num artigo, que é, quero a lista de referências bibliográficas, formato APA, sétima edição. E eu odeio referências, odeio fazer as referências, e às vezes é uma forma boa de ter uma lista de leitura ou de analisar o que é que o artigo está a dizer, se eu já o tiver em PDF. E, obviamente, que eu poderia colocar isto numa tabela, fazer o download da tabela e depois ir comentando cada um à medida que fosse visitar. Aliás, nós podemos pedir sempre para fazer um resumo. Vocês já viram que eu fui chamado como pai 500 vezes aqui, que é para ver aqui uma coisa que está ao lado e estou aqui a tentar ignorar, obviamente. Pronto. Então, já vimos que o ChatGPT faz coisas muito interessantes e vamos voltar aqui à nossa apresentação. O que eles fazem e que funciona bem continua a ser a previsão. Vai prever melhor, quanto melhor contexto lhe dermos, quanto mais específicas forem as nossas instruções, e devemos usar a nossa imaginação. E usar o ChatGPT não para produzir texto de raiz, mas se calhar para nós usarmos para escrever as nossas ideias,
para desenvolvermos o que é que queremos fazer, para termos um debate. Eu uso um método do Marvin Minsky, que é, eu digo ao ChatGPT, neste artigo eu quero defender esta posição. Cria cinco pessoas de áreas diferentes para me levantarem problemas a este ponto, este argumento que eu quero apresentar, e depois digo, a cada resposta que eu der, faz novas três perguntas. E então começo a ter uma ronda e ronda de perguntas que me ajudam a pensar, e depois, obviamente, algumas delas eu escrevo mesmo e desenvolvo à mão e por escrito. Se eu dissesse o que é que era uma inteligência artificial, eu às vezes digo, nas sessões, por exemplo, com crianças, digo, e está aqui o Otávio que já ouviu dizer muitas vezes, que são programas que aprendem. No entanto, para, para nós, adultos, se calhar é bom perceber que são programas que conseguem, no fundo, perceber contextos, mapear contextos, registar algum tipo de conhecimento e depois tem normalmente uma meta. Portanto, não é algo completamente aleatório. Há sempre uma meta qualquer. As máquinas são muito boas para dizer o que é que eu preciso fazer a seguir. O que é que eu preciso fazer a seguir. Quando eu era jovem, não vou dizer aqui para não descobrirem a minha idade, obviamente, mas quando eu era jovem, Kasparov perdeu contra o Deep Blue. E na altura apareceu nos telejornais e nos jornais que a mente humana tinha sido completamente derrotada pelas máquinas e que o jogo de xadrez tinha sido completamente destruído. Curiosamente, nós estamos numa fase de boom de pessoas a jogar xadrez. O xadrez não deixou de existir. E as pessoas utilizam modelos de máquinas para treinar. E nós tivemos uma aplicação no modo máximo de dificuldade, nós só conseguimos empatar, no máximo, na melhor das hipóteses. No entanto, podemos mudar os níveis de dificuldade e ir experimentando de formas diferentes. Só nos derrota porque sabe as jogadas todas e porque cada uma das jogadas está a calcular todas as possíveis. Mas ninguém deixou de jogar xadrez, ao contrário das previsões. Todos somos muito maus a prever o futuro, principalmente mais de 5 anos. Eu posso-vos dizer que a um mês da pandemia eu disse nunca vai chegar a Portugal. Porquê? Porque as nossas previsões são péssimas. No primeiro da semana de lockdown eu disse isto não dura 2 semanas. Portanto, todas as nossas previsões são, como as de um modelo de linguagem, são previsões e são baseadas em alguns pressupostos, em alguma informação que temos disponível, mas normalmente não serve para nos responder a tudo com um grau de certeza. Os dados são partes de informação e nós precisamos dos dados para alimentar as inteligências artificiais. Vou dar o exemplo do GPT. O GPT treinou até uma determinada altura. Vamos inventar que era setembro de 2023 e depois vai à internet buscar informação adicional. No entanto, nós temos sempre de pensar, se os dados fossem uma folha de um livro, muitos dados fossem livros, é como se cada modelo de linguagem tivesse acesso a uma biblioteca. E nem todos os livros são bons. Portanto, de acordo com aquilo que tem na biblioteca, é que vai criar essas probabilidades. No entanto, esta é uma das questões que eu faço. Nós perguntaríamos à inteligência artificial uma coisa que ela não pudesse saber, ou que nos dissesse uma coisa geral. Se eu for escrever um artigo de um tema que não está resolvido ou que está em aberto, só me vai dar as questões mais óbvias ou as questões que estão em discussão. E nós precisamos de trazer novidade ao pensamento. Não significa que a criatividade pode ser de uma mistura de conhecimentos que consiga emergir algo novo. Quando nós queremos utilizar a inteligência artificial, será para organizar os nossos pensamentos, para recordar, se calhar, o que é que um texto está, que é muito longo e precisamos de usar. E em termos de investigação, podemos usar para treinar ideias quando temos o laboratório, cada um a trabalhar para o seu lado e não conseguimos sentar e trocar ideias. No entanto, não é para nos substituir neste campo, é para ser uma ferramenta, como as ferramentas dão jeito para questões pontuais, trabalho de burocracia,
traduções rápidas, e-mails rápidos, organização de informação que esteja estruturada e, claro, é base de muitas e outras ferramentas. No entanto, quanto melhor o utilizador treinar a sua capacidade cognitiva, o seu conhecimento, maior será também as possibilidades de uso da inteligência artificial. Se nós tivermos alguém, por exemplo, um adolescente, sempre a fazer os trabalhos de casa com o chat GPT, o que é que acontece? Não aprende, não exercita, não age sobre a informação. No entanto, se usar a sua cabeça para desenvolver ideias e para treinar perguntas, podemos ter aqui uma nova forma de, por exemplo, a partir deste artigo, eu podia ter chegado e transforma num quiz de 10 perguntas para eu entregar aos meus alunos. Ou cria um material pedagógico de revisão a partir deste. Ou organiza isto em slides de PowerPoint para eu conseguir transmitir melhor a minha mensagem a um grupo de pessoas que nunca ouviu falar sobre este tema. Ou então eu tenho um texto e digo, adapta este texto para caber neste formato. Pode ser LinkedIn, pode ser Twitter, pode ser Blue Sky, pode ser TikTok, mas para eu adaptar os textos, isso pode ser útil. Mas se nós colocarmos coisas nossas e fizermos perguntas práticas e diretas, com pontuação, com contexto, conseguimos ganhar tempo. Mas precisamos de usar esse tempo para continuar a aprender. Quando eu digo que nós colocamos ideias e podemos estimular a criatividade também precisa de conhecimento, mas o que me preocupa mais é o plágio, que é eu achar que ao usar material treinado que está só em mix de DJ com a minha pergunta, que aquilo de facto já é um texto meu e que eu estou a apropriar-me dele. E não é. Agora, se eu colocar o meu texto lá e pedir para reorganizar as minhas ideias de uma forma um bocadinho mais lógica, esse texto é meu. Foi simplesmente reorganizado. Mas se eu trocar essas ideias com uma pessoa como a Patrícia, eu vou aprender porque vou ter a feedback também do porquê dessa reestruturação. E se eu perguntar ao ChatGPT, ele também dá respostas gerais, mas esse contacto, as perguntas, a interação, os grupos geram outras possibilidades que nós não nos podemos esquecer, lá porque estamos numa era de inteligência artificial, que estas ideias humanas continuam a ser importantes e que o ChatGPT ou as outras inteligências artificiais não são nem inteligência como a nossa, nem são artificiais, pois são apenas produto da criação humana. E, portanto, eu pelo menos considero que, da mesma forma que eu chamo um pássaro que cria um ninho, não o chamo de artificial, uma pessoa que seja capaz de criar uma ferramenta para estimular a sua cognição ou para espelhar a sua cognição, também não me parece que seja completamente artificial. Para mim parece natural até. Deixo-vos aqui um conjunto de recursos para depois experimentarem. Em termos de escrita académica, ajuda-nos a organizar as ideias e as nossas bases de dados dentro dos fecheiros que nós já temos, a criar mapas de interação, por exemplo, seja o Research Rabbit ou o Connected Papers, a partir de autores que eu acompanho, eu consigo ver quem é que só pôs aquelas ideias, quem é que foi capaz de usar como referências para áreas diferentes e consigo mapear. Com o consensus, consigo, se calhar, saber ideias mais consensuais e que são mais comuns e também consigo ver aquelas que divergem. E nos outros dois, ajudam-me a organizar, por exemplo, revisões sistemáticas em assuntos que eu domino, revisões de literatura em assuntos que eu domino, mas que preciso, por exemplo, de apresentar a um público e quero estruturá-lo de uma forma mais pedagógica. E não sei se sabem, mas quem trabalha normalmente nessas áreas são as piores pessoas em termos pedagógicos, naturalmente, porque é um viés da sua forma de pensar. E já que vão utilizar essas ferramentas todas, eu convido-os também a conhecerem o Virando a Página e o site da Patrícia, porque com estas ferramentas, com o trabalho da Patrícia, com a vossa inteligência, com o conhecimento que vão acumular, certeza que vão criar coisas muito mais interessantes do que se forem simplesmente ao chat GPT, escreve-me um texto sobre isto.
E agora estou disponível para as vossas perguntas e trocas de ideias. Yeah, Jorge, obrigada. Bem, você trouxe aí o grande medo, né? Que o chat GPT serve para criar conteúdo, que vai substituir. Você trouxe aí uma miríade de possibilidades para usar essa ferramenta e muito grata por abrir aqui o campo de possibilidades. Go, Arthur! Força. Olá, boa noite a todos. Sou o Arthur. Boa noite. Primeiro, queria felicitar-vos e felicitar-te a ti em especial, Patrícia, pelo teu trabalho, pela tua dedicação, pelo este novo projeto que eu desejo que tenha muito sucesso e que me parece muito necessário nas nossas universidades e não só. Um, é um tema que é pouco tratado e eu só sugeriria, talvez numa outra fase, também acrescentares um módulo do delivery para uma audiência, por exemplo, sobre. Acho que é o passo seguinte, se quiseres, pelo menos para mim faz todo o sentido. Ó Jorge, gostava de perguntar-te qual foi a versão do chat GPT que usaste há bocado? Foi o 4O, Qual que é de foi a Omni. versão? Qual? Desculpa. Foi a versão 4O. Ah, 4O, ok, ok. É Omni, que ele responde tanto a imagem como a voz. Por exemplo, se eu fizesse upload de um texto meu à mão, mas que a letra fosse boa, a minha normalmente não é, mas a letra que fosse boa, poderia também fazer perguntas sobre esse conteúdo. Eu podia extrair o texto. Ou então mesmo uma tabela, por exemplo. E é a versão paga. Sim, sim, sim. Eu lá na Católica não sei qual é, nós temos uma versão gratuita para os professores, mas não sei se é esta, agora estou em dúvida. Não sei se tem todas estas capacidades que tem esta versão que usaste, mas acho excelente. Apesar de, a nível de imagens, acho sempre umas imagens muito, muito básicas, muito pouco design. Por exemplo, se a Patrícia tivesse pedido ao chat GPT para lhe desenhar o site, o site teria ficado péssimo e está ótimo. Parabéns mais uma vez. Não quero ser a única a intervir, mas gostei imenso e acho que é um projeto lindo e o máximo de sucesso para este endeavor. Eu vou só fazer aqui um pequeno comentário. Eu experimentei fazer um site com o ChatGPT Ah, e gostei do resultado. Eu pedi em código HTML e descrevi como é que queria o cabeçalho, como é que queria o texto, como é que queria organizado e até os headings. E experimentei e fiquei um bocadinho de boca aberta, pensei assim, olha, isto até é giro. Quer dizer que eu ainda continuo a usar os trabalhos e vou continuar de um designer com quem gosto muito de trabalhar. Mas tive que partilhar com ele isto, pensei assim, mas isto foi incrível. E às vezes para um protótipo de um projeto, uma coisa que nós precisamos para apresentar. Olha, tenho esta ideia e quero apresentar isto assim. E também descobri que esse amigo que é designer faz prompts muito mais, instruções muito mais interessantes de imagens e com ele as imagens ficam diferentes porque ele mete ângulos, intensidade luminosa, paleta de cores e isso condiciona o modelo a fazer melhor. Eu é que sou muito básico a fazer as imagens. Jorge, só uma pergunta rápida para terminar. O que é que sugeres em relação a esta questão do chat GPT? Porque eu neste momento estou a fazer os trabalhos para os meus alunos, eu digo, primeiro vocês utilizem o chat GPT e depois vão mais longe. Como é que dá-me três dicas para eu ir mais longe? Que eu acho que é, grande prompt, Arthur. acho muito vago dizer, olha, vou mais longe. Eu acho que uma boa ideia eu às vezes recomendo isso também a alunos, pegarem na informação que eles querem trabalhar, colocam-na toda no chat ou num documento e começam a elaborar possibilidades, começam a trocar ideias. E depois, nas configurações,
põem nas instruções para o ChatGPT ser um bocadinho mais conservador, ou seja, para não inventar referências. E então, para ele trabalhar com coisas mais fidedignas, ou então não inventar. Isto não faz com que ele não invente coisas, mas reduz um bocadinho, pelo menos reduzimos a temperatura, que é a aleatoriedade. E, e depois ir fazendo estas rondas e pedir sempre novos feedbacks, ou seja, ir apresentando o que é que eu estou a fazer. Mas, por exemplo, o Illicit tem uma vantagem muito grande. O Illicit permite-nos fazer uma pergunta de investigação e com essa pergunta de investigação começa-nos a fazer tabelas com artigos reais. E apesar das tabelas não serem, pelo menos das últimas vezes que eu experimentei, não eram assim hiper profundas, eu descobri literatura que mesmo do meu tópico de investigação tinha passado ao lado. E que é muito comum, não é? E também uma coisa que eles podem usar para a inteligência artificial. Agora estou aqui na dúvida se é Semantic Networks, mas eu depois faço chegar. Não está a soar bem. Mas eu tenho um bot que faz pesquisa por mim. Portanto, eu explico, estes são os artigos que eu gosto, este é o tipo de artigo, este é o tipo de autor. Ele vai fazendo pesquisa. Como investigador, trouxe-me um problema adicional. Muita coisa para ler. Portanto, eu continuo a achar que a curadoria de informação é o ouro. E, portanto, às vezes, uma coisa que eu aprendi com o meu professor de inteligência artificial, numa altura de mestrado, o professor Helder Coelho, da Faculdade de Ciências, era no início, quando eu comecei a fazer a minha tese de mestrado, ele disse-me: concentra-te primeiro em três artigos para desenvolveres a ideia. Eu gostei muito desse método e ainda faço isso, de escolher três artigos que sejam mesmo muito bons para organizar as ideias e depois, a partir daí, usar, por exemplo, os connected papers da vida, e o ChatGPT para sintetizar a informação, principalmente quando temos que fazer um pitch numa aula, num journal club, alguma coisa, acho que ajuda muito. Posso só pôr uma questão? Eu posso só falar um bocadinho sobre uma experiência que eu tive a nível do chat GPT. Eu costumo dar mais ou menos como um brainstorming. Ou seja, às vezes tenho um tema, tenho ideias de um assunto e vou perguntar ao chat sobre esse tema. E ele, por vezes, até planifica, ordena de uma determinada maneira que me faz pensar e ajuda-me a orientar o que é que eu faço a seguir. Vou fundamentar todas estas informações que eu trouxe do chat GPT, a nível de artigos, de, pronto, de livros, de tudo. Portanto, vou fundamentar toda essa informação. Uma vez eu pus uma questão ao chat GPT uma, sobre, eu gosto também, então perguntei sobre um presidente de Câmara, quem era? E ele disse-me, não sei, um jogador de futebol. E eu disse, não, está errado, não é. Não é um jogador de futebol. Há na Wikipédia uma entrada com este nome. E ele, desculpe, tem toda a razão. Pronto. Depois fala-me um pouco daquilo, mas não põe muita informação. Não, não está correto, ainda falta isto. Portanto, e ele vai dizendo, portanto, no fundo, pronto, era para dar mais este contributo e que para mostrar mais ou menos o que é que eu também já obtive a nível do chat GPT, que achei engraçado isto. Pronto, é só isso. Obrigada, Rui. Obrigado, e parece de facto uma boa maneira. Eu estou disponível para continuar essa conversa por mais alguns minutos, mas quem precisar sair aqui honrar um tempo, quem precisar sair está à vontade para simplesmente deixar o espaço. Eu só queria trazer aqui você trouxe essa questão da curadoria, me fez pensar, Jorge, há uma série de competências que vão desaparecer, né? Não estão sendo, não vão, não vão ser praticadas, simplesmente. E a capacidade de seletividade que está na base da curadoria pode ser uma delas. Outras coisas também, né? A capacidade de revisão, de edição, pode-se colocar, e sem entrar nas questões de integridade acadêmica, né? Porque você colocou aí um texto teu numa versão que estou assumindo que é a tua, que é paga, ou seja, não faz outsource para o mundo dos algoritmos e que aquela informação vai, pronto, já não tem controle de nada, não é?
Então, estou pensando, por exemplo, em processo de revisão por par. Por exemplo, se eu recebo um manuscrito de um capítulo, eu, como revisora, e coloco o artigo daquela pessoa, sem o consentimento daquela pessoa, num chat GPT, e peço para o chat GPT fazer uma revisão e dar feedback. Pronto, isso entra na integridade acadêmica pura, não é? Eu já estou usando um trabalho que não é meu, palavras que não são minhas, e fazendo outsourcing de informação de uma forma muito, assim, complicada. Então, entra, assim, uma série de questões por trás do uso dessas ferramentas e também essa preocupação de algumas competências simplesmente desaparecerem, competências cognitivas, competências estratégicas simplesmente desaparecerem. Foi só um comentário, não é, Eu, não eu também acho que sempre. pode acontecer uma coisa, que é, nós também temos uma tendência para nos adaptarmos. E, por exemplo, se eu de repente vir que tenho 300 artigos por dia, se calhar vou passar outra vez a uma maneira mais manual de procurar e se calhar não vou estar sempre. Também há o fator novidade. Um, e se calhar eu agora estou na fase em que trago todos os meus problemas para resolver no chat GPT, para experimentar, ou uso outro para experimentar, ou experimento um GPT próprio, mas que também tem a ver com um bocadinho de fase, estou a dar aulas, ou porque alguém me faz uma pergunta e vou experimentar. Não sei se daqui a algum tempo continuaremos a isto, porque isto também tem uma sobrecarga para o ambiente enorme de gasto energético. Portanto, também vai haver algumas alterações. Uma coisa que eu me esqueci de vos dizer, e peço imensa desculpa, por regressar só, mas porque me parece importante, é que nós não precisamos de ficar reféns, de modelos pagos. Nós podemos ter, por exemplo, o LM Studio, e nós carregarmos um idioma de open source e fazemos as nossas perguntas diretamente no nosso computador e corremos o modelo de linguagem do nosso computador. É mais lento, sim. Mas também temos uma coisa boa. Também temos, em português, temos dois modelos que podemos utilizar, tanto em português europeu como em português do Brasil, que é o Gervásio e a Albertina, que foram dois modelos de linguagem que são da Faculdade de Ciências da Universidade de Lisboa e portanto, já estão disponíveis e já podem ser utilizados e têm a vantagem de modelos mais pequenos, que não puderam ser pagos da mesma maneira que o GPT, mas que têm a vantagem de perceberem muito do português nas duas variantes. E, portanto, permite, se calhar, por exemplo, estruturar melhor os textos. E nós podemos ir por aqui, por este site, e abrir no outro que eu vos mostrei, no programa que eu vos mostrei. É uma maneira de, mesmo a pessoa que não saiba nada de programação, é só instalar o programa e simplesmente depois fazer o download do modelo, que é pôr o link do próprio modelo. Portanto, abrimos o modelo e pomos o link. E que às vezes é uma maneira também de nós, não estamos nas mãos só das grandes empresas que desenvolvem estes modelos de linguagem. Também há modelos de linguagem de acesso aberto que permitem, por exemplo, se calhar para em pequenas empresas ou grupos de estudantes ou quando a universidade não nos dá financiamento para algo, podemos ter uma ferramenta. É uma maneira de nós termos acesso e estarmos descansados com os nossos dados, porque estamos a usar do nosso computador e estamos a usar um modelo de linguagem. Mas, por exemplo, só vos recomendo a partir de 16 de RAM. Ah, e mesmo assim funciona devagarinho, mas é um devagarinho aceitável. Mas quem cresceu com a internet sabe, no início também demorava tempo a abrir um site, não é? Como se costuma dizer, olha, é uma questão de adaptação. Se calhar estamos muito habituados agora a um demand a pôr e aparecer logo. Eu há bocado estava a ficar um bocadinho estressado por aquilo não estar a responder. Não sei se vocês repararam, mas na verdade nós podemos esperar e às vezes para a revisão de um texto, eu, por exemplo, antes, este texto que eu pus ali tinha sido publicado, mas um texto que não tenha sido publicado, eu não ponho nem no chat GPT. Faço sempre no meu computador. Pois, porque Porque esquece, né? paranoia. Paranoia. Opa, esquece. Tá, a informação já foi. Pronto. Yeah. Boa, quero sim perguntar se alguém quer trazer aqui mais algum comentário ou alguma pergunta antes de fecharmos. Ou o que é que tá vivo em vocês desta.
esta conversa barra renascimento. Ou se já está todo mundo com fome e quer jantar. Cristina quer jantar, com certeza. Com cara de quem quer jantar. Ah, eu posso falar. Rosélia, claro. Olá. Eu fiquei muito contente com o convite do Jorge. Eu não pertenço ao meio académico, sou só curiosa e leitora e gosto normalmente de falar muito com o Jorge sobre muitas coisas. E, e gostei muito da apresentação do projeto e que eu não conhecia de maneira nenhuma. E, e como gosto muito de aprender coisas novas, imagino que todos aqui neste grupo sejam um fator comum, não é? É sempre bom perceber que recursos é que temos à nossa disposição e as nossas limitações e como é que podemos trabalhar de forma colaborativa, não é? Que é isso que nos faz avançar também. E queria dar os parabéns aos dois e prazer em conhecer-vos. Quer dizer, ao resto do grupo, quero dizer, porque ao Jorge eu já conheço. E obrigada. Obrigada, Zélia, pelas tuas palavras. Boa. Mas ela é uma leitora profissional. Leitora profissional, é. Escala, grande escala. Boa. Yes. Bem, olha, quero muito agradecer a presença de todos vocês por este recomeço. Eu vou, em seguida, enviar amanhã, vou enviar aqui um follow-up de e-mail com esses recursos que o Jorge traz, com os recursos do Virando a Página para quem quiser acompanhar o meu trabalho, quiser entrar em contato, colaborar, seguir o que eu tenho feito e que vou fazendo. E muito, muito, muito grato pela vossa presença e suporte e colaboração nesta jornada. E nos vemos em um outro espaço em breve. Espero eu. Até já. E o Jorge, muito grato pela tua parceria aqui comigo para esse começo. Muito obrigada. Um bom descanso para todos e todas. E um até já.